honrar aí a todos os nossos ancestros, maestros, guias, solicitar a presença deles acá neste momento, que este podcast pueda levar luz, transformação, harmonia e alegria para todas as pessoas. Se alguém quiser trazer alguma palavra, rapidito. Gratitud, gracias. Estamos listos. Gratitude. Olá, amigos do Clube da Transformação, bem-vindos a mais um podcast Sucesso Consciente, que é o podcast do nosso Clube da Transformação. Hoje eu tenho uma alegria imensa de receber aqui 3 amigos e 3 irmãos, que hoje é um podcast internacional. Temos um invitado muito especial de México, que logo vocês vão conhecer. E vamos falar acá todas as línguas espanhol, português, a língua do universo, o que surgir acá. Não? Antes de a gente avançar, lembra de seguir o nosso canal, se você não está seguindo ainda, se inscrever no canal, já dá o seu like aí, porque o conteúdo aqui já é garantido que vai ser maravilhoso. E quem não está seguindo aí no nosso Instagram, @Clube da Transformação, siga lá, que lá a gente coloca os cortes desse podcast e a gente está começando a construir ali a nossa comunidade através desse canal também. E lembrando também, quem não segue também o @APTZen, são os nossos apartamentos Zen que a gente aluga aqui em Floripa, Tem mandalas pintadas na parede, cristais, plantas naturais, assim como esse nosso estúdio Zen aqui também, que nesse momento é o patrocinador desse podcast aqui também, Ele está fazendo com que a gente consiga viabilizar esse projeto aqui também. E, gente, a gente gravou recentemente, se vocês terem uma ideia, hoje que a gente está gravando aqui é dia 2, acho que foi anteontem que a gente gravou com o Juliano Poeta, meu amigo, meu irmão, que foi uma alegria, que espero que vocês já tenham assistido aí essa conexão. Aqui a gente não chama de episódio, a gente chama de conexão, porque a gente acredita que o que está acontecendo aqui não é um episódio, é uma conexão, é mais que um episódio. E hoje a gente está tendo a alegria de também ter aqui o Manu e o Rafa, e o Juliano vai apresentá-los daqui a pouco, e hoje, como eu não fiz isso no outro podcast, eu vou fazer e vou apresentar formalmente aqui meu amigo Juliano Poeta. Então, Juliano é escritor de 9 livros, com traduções presentes na Europa, Oceania e América Latina. Trabalhou 10 anos como consultor de empresas, dando curso de empreendedorismo e inovação. Atua fazendo resumos poéticos para eventos corporativos. Muito bom esse resumo poético, hein? Quem sabe vai sair um pedacinho aqui hoje, Vamos ver. E é líder de grupos de homens pela Jornada Solar e faz palestras e vivências sobre masculinidade consciente. E uma coisa muito legal que a gente tem em comum é isso, E eu vi que o Manu também tem isso, o Rafa ainda quer conhecer ainda mais ainda da história dele, mas muitos de nós viemos do mundo corporativo, e encontramos aí esse equilíbrio, de ver que era mais do que negócios, E a gente precisava se conectar além dos negócios, além do business. É uma conexão do ser humano também e de homem para homem, Então seja bem-vindo, meu querido Juliano Poeta, e eu convidei ele para conduzir junto comigo aqui esse podcast. Então é uma alegria, uma honra, para mim ter você junto comigo aqui para a gente poder fazer perguntas difíceis para esses dois aqui hoje, Salve, Tocho. Muito grato por estar aqui, grato pela promoção, Já saí de convidado agora para anfitrião também. Em 2 dias, hein? Maravilhoso, pô. Maravilhoso. Merecimento seu, irmão. Muito bom, grato pela apresentação. E uma alegria estar aqui de novo, assim como você esteve com a gente no Ritual Solar, que a gente fez em janeiro desse ano, e agora vai estar com a gente também no Origins, Tudo que vai e volta. Então, estamos aqui de novo, mais uma vez, trazendo agora os outros facilitadores do Origins também. Então, vou apresentar eles formalmente. O Rafa, 40 anos, marido, pai, terapeuta, constelador xamânico. Quero escutar mais sobre isso, não sei o que seria um constelador xamânico. Mentor, facilitador masculino. Ele é o criador do grupo chamado Falando com Homens, que é dedicado a apoiar outros homens em seus processos de crescimento pessoal. Morador da Costa da Lagoa, grande amigo, já me recebeu lá algumas vezes. Quem for para a Costa da Lagoa, chama o Rafa, que ele tá lá. Rafa, quer dar um oi para a galera? Vamos. Tocho, obrigado pelo convite. Obrigado ao poeta também, que o poeta que fez essa conexão.
para estarmos aqui. E também agradecer ao Manu, que primeira vinda ao Brasil, confiou em todos nós e aqui está. E eu fico muito feliz porque eu vejo grandes homens. E quando a gente está cercado de grandes homens é um bom sinal, né? Significa que a gente está no meio, então nós também somos. E é muito importante para nós homens termos, digamos, uma validação masculina, né? Estar em um grupo. E estar com vocês é um pouco disso para mim também. Arro, irmão. Arro. Antes do Juliano seguir, apresentar o Manu, eu trouxe um presente para você. E aí eu trouxe também para os nossos outros irmãos também, né? Eu vi quando eu estava visitando meu pai em Palmas, você olhou lá meu stories. Já sei o que é. E você viu que meu pai tem uma pequena fábrica de licor lá, né? Artesanal, que chama Licores Mandala, né? Quem será que colocou o nome, né? Então, ele fabrica com muito carinho, né? Artesanalmente. Eu aqui no Clube da Transformação, eu e a Josi, nesse momento a gente não está bebendo, mas a gente promove tudo aquilo que é consciente, né? Então, receba com carinho, tá? Um dos licores aqui do meu pai, que é um licor Mandala. E aí foi na sorte aqui agora que foi para cada um de vocês. De Mi Papá, que fabrica em Palmas, Tocantins. E traz toda a energia de meus ancestros acá, né? Dos meus ancestrais, de toda a minha linhagem masculina. Então receba com o meu respeito e a minha alegria aí também, irmãos. Grato, meu irmão. Obrigado pelo presente. Obrigado. Essa fruta aqui é típica lá do Cerrado, né? Pequi. Qual que é a fruta de cada um de vocês aí? Pequi. Esse é Genipapo. 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 E esse, o seu? Pequi também. Piqui também. Pequi, Ó, é. então, Estamos duplo aqui. 2 pequis e um genipapo. Genipapo. O universo escolheu. Glória. Quando a coisa é feita com muito amor, eu acredito que todos os caminhos eles são verdadeiros. Claro que o álcool a gente sabe que tem consequências, né? Que tem que ser usado com muito respeito. Mas eu acredito que inclusive isso pode ser um caminho muito válido para o autoconhecimento. Depende de como você usar, a maneira, né? Tava esses tempos na Costa Rica, a gente fez um ritual de chicha, que é uma bebida de milho que tem um pouquinho de álcool e que é usado para conectar com a espiritualidade. Então tudo depende da maneira como você usa, a intenção que você coloca. Perfeito. Bueno, voy a apresentar agora a Manu. Vamos a cambiar a lengua, porque a apresentación de Manu está en español. Entonces, Manu Laguño, un guerrero tolteca contemporáneo que fusiona la sabiduría ancestral con la modernidad. Como padre, hijo, esposo, encarna el compromiso de ser impecable en cada acción. Facilitador y mentor de masculinidad sagrada, líder de Sacred Sons, guía a hombres de todo el mundo para liderar sus vidas con autenticidad y plenitud. En la primera vez acá en Brasil, gracias Manu por tu venida. No, obrigado por recibirme aquí con mi corazón muy abierto, sí, con mucha humildad y curioso por conocer más su cultura, su lengua, porque yo vengo a aprender también mucho y estoy muy agradecido por estar aquí, muy contento y conexión, ¿no? Como lo mencionaste al inicio, es más que un podcast, es una conexión y estamos conectando aquí como hermanos y cuando uno conecta corazón a corazón de forma genuina, no hay nada que pueda no ser sagrado, es sagrado este espacio y gracias por recibirnos en tan hermoso lugar. Gracias por tu espacio maravilloso de allá también. Lo necesitaba ese minuto de recarga después de un viaje de 16 horas ayer. Entonces, agradecido, contento y preparado para conectar con otros hombres en los próximos días. Muitas graças e graças por aceitar a invitação, né? Porque deve estar cansado da viagem. Para vocês saberem, amanhã a gente vai começar um retiro chamado Origens, né? Que serão aí praticamente 3 dias, né? Começa amanhã, que é sexta-feira à tarde, depois da parte da tarde, e termina domingo no final da tarde. Então eu participei do ritual solar, né? Junto com um Dream Team aí que o Juliano montou. E lá eu conectei com o Rafa e o Rafa me falou que vocês estavam pensando em fazer isso. Eu falei, já tô dentro. É isso, só depende da data. Falei, me passa a data com antecedência que eu quero muito participar. Né, esse ano tem sido um ano bem desafiador para mim, né, para montar tudo isso aqui, fazer tudo isso. Então eu estou me fortalecendo, né, e trabalhando muito essa questão do masculino também.
né? Porque eu gosto das terapias, eu gosto do mundo que teoricamente é um pouco mais feminino, né? Porque mais mulheres se preocupam em trabalhar o autoconhecimento, né? E eu senti que eu já participei de outros grupos de homens também e eu estava precisando de retomar com essa força. Então, que bom ter você aqui, irmão. Que bom sentir, né? Essa energia de México acá. Coloquei aqui também a nossa obsidiana que eu comprei lá, em homenagem também a você. Obsidiana. Mas esse não é regalo. Porque você tem muitas. Sí, então você está cá para ancorar nosso espaço. Sim. Manu, qual está sendo a tua primeira impressão do Brasil? Hermoso. La gente me recibió, me siento como en casa. Me siento bien, me siento contento de estar aquí, honrado también de estar aquí. Para mí estar aquí también es importante estar para mí aquí. Es un gran paso en este trabajo para hombres y saber que puedo poner una semillita también en esta tierra, me hace sentir muy bien. Entonces, mi impresión fue increíble. La verdad es que, Rafa, muchas gracias por la hospitalidad también en tu hogar, por abrirme las puertas. Tu familia maravillosa, muchas gracias, hermano. Y justo más allá del retiro, para mí es muy importante esa conexión y poder compartir con familia y poder compartir con la cultura de un lugar, ¿no? Entonces, muy agradecido. Que lindo. Como foi que surgiu? Como foi que passou isso? Quem invitou? Quem? Como foi que surgiu esse... Origens, como foi que surgiu essa oportunidade? Rafa, cara. Creio que há 2 anos que eu estava falando com o Manu. Foi assim, encontrei o Instagram dele e comecei a olhar as fotos, mirar o trabalho de Manu e muitas coisas parecidas nosotros teníamos em nossos trabalhos. E eu, mira, uma pessoa que faz trabalho como eu hago em México. E me encantou. Eu gosto de mirar muito os olhos das pessoas. E quando eu olho adentro, me encanta. E eu invitei para fazer trabalho acá. Ele aceitou de pronto. Pero é trabalho muito grande. Então, teníamos que ter muitas forças para sermos juntos. Irmão que tem trabalho muito grande era irmão que eu confio muito. Ele é poeta. Foi o primeiro nome que me passou na cabeça. Então, falei com poeta e poeta de pronto falou que sim, vamos atrair Manu e vamos fazer este retiro. E acá estamos todos nós outros muito contentos por tudo isso. Para ele também é um grande passo estar acá e eu falei ontem, né? Ontem, com ele que para mim também eres um grande passo todo o que estás acontecendo. Creio para nós três eres o primeiro de muitos. Então, acá estamos. Sim, que todos nós já temos nosso trabalho individual. Está sendo o 5º retiro da Jornada Solar, Falando com Homens. Não sei quantos tu já fez. Quase 15. 15. E você, mano, quantos retiros para homens? Muitos? Sim. Então, cada um de nós tem os seus trabalhos, mas esse está sendo um retiro que simboliza a união dos grupos, porque a gente está juntando o Falando com Homens, com a Jornada Solar, com o Sacred Sons, com o Círculo Jaguar também, que é um outro trabalho do Manu. Então, cada um de nós está se juntando aqui. E para mim está sendo um fechamento de ciclo, porque ano passado eu tive a oportunidade de ir para a Europa conduzir 2 retiros para homens lá, e eu fui recebido pelo Rui Estrela, pelo Pedro Alexandre lá em Portugal, pelo Aritz e pelo Júlio na Espanha. Então tudo que a gente está fazendo para o Manu agora, alguém fez por mim há 6 meses. Né? Toda a produção, chamar e receber em casa e tudo isso. E eu sei como é importante você estar num outro país, você não conhece as pessoas, você precisa se adaptar, você precisa saber os detalhes das coisas, você não sabe nem como é que é a comida, né? Então a gente, né, o Rafa especialmente, foi quem uniu esse grupo, e agora tudo que vai e volta, né? Então é isso. Uma hora a gente está aqui, outra hora o Manu está aqui, outra hora a gente vai lá para o México, né? Já nos convidou para um retiro lá agora em junho. Sim. Então, assim, é a vida, né? Tudo que vai e volta. Mas o Rafa que foi o pioneiro, que empreendeu esse projeto desde o começo. Se não fosse por ele, não tinha origens. E então é isso, quando a gente dá o impulso, o universo vai dando retorno. E graças a Deus a gente lotou esse retiro, né? Ontem a gente fechou o último participante.
e cada um de nós trouxe um pouco dos participantes, né? Teve alguns irmãos que já estavam conectados com a Jornada Solar, como você, teve irmãos que falando com homens, teve irmãos que vieram especialmente para conhecer o Manu. Então é isso, quando a gente junta forças, a gente consegue chegar no outro lugar. Sim, e eu fico feliz de ter o merecimento de participar, né, desse primeiro grupo e de receber vocês aqui. Então eu gostaria de que vocês soubessem que esse meu, né, projeto aí que eu intuí ali há mais de 5 anos atrás, eu não consegui fazer ele se transformar realmente num negócio, né, e num projeto. E agora eu estou prestes a fazer isso. Então esse podcast aqui foi a primeira intenção, a primeira manifestação, né, e agora isso vai virar uma comunidade, né, que uma das coisas que eu quero fazer também, né, a minha esposa Josi, ela ancora grupo também de mulheres, e eu quero também poder ancorar junto com vocês aí, né, esses grupos de homens. Então conte também com o Clube da Transformação, que faz parte dessa egrégora aí também. Então me coloco à disposição aqui para servir no que for necessário e para apoiar, né, naquilo que a gente conseguir também, seja aqui, seja no México ou em qualquer lugar do mundo, né? Então, gratidão. E como é que, me fale um pouquinho aí, para o pessoal conhecer do Origens, o que vai acontecer nesse retiro? Eu sei que não pode falar tudo que vai acontecer, mas qual que é o propósito deles, qual que é a ideia? Uma coisa eu brinco, se a gente falar tudo o que acontece, as pessoas não vão. Mas depois que as pessoas vão, elas percebem, nossa, que incrível. Por que eu não vim antes? Porque eu não vim antes. É um trabalho muito intenso, né? Então, muitas pessoas, muitos homens falam que em 2, 3 dias, os processos terapêuticos que eles passam é como se estivessem indo 1 ano, 2 anos em terapia. Porque uma terapia você tem uma consulta, 40 minutos, 50 minutos. Um retiro não, são 48, 72 horas e pegado. Só para dormir e comer e trabalho. E esse Origens, quando o poeta e o Manu estavam conversando sobre o nome, a gente estava ainda sentindo que nome seria. E quem trouxe primeiro o nome foi o Manu, então eu acredito que ele tem um pouquinho mais de poder para falar sobre de onde veio isso. Sí. Antes de hacer eso, yo tuve un círculo jaguar y le puse al origen, ¿no? Y fue para mí muy importante ese evento porque me llevó al origen de mi raíz, a las raíces, a reconocer mi ancestralidad también, mi origen como ser humano también, como hombre. Entonces, saber en dónde estoy me permite saber a dónde voy. Entonces, también conocerme atrás me permite tener un camino hacia adelante. Entonces, para mí, Orígenes es eso, es conocerme de una forma mucho más profunda, honrando mi ancestralidad, honrando mis raíces, honrando la tierra donde nací. Y eso significa todo, ¿no? Yo tengo también sangre celta, por ejemplo, tengo sangre tolteca, entonces son diferentes raíces que ya están en mí porque soy una mezcla de diferentes razas, ¿no? Entonces para mí es honrar todo, absolutamente todo lo que soy, sin división, ¿no? Sino todo en unión, porque es lo que soy, ¿no? Que lindo. Já estou me sentindo, acho que o retiro para mim começou hoje. Muito bom. Já entrou no campo. E tem uma pergunta que a gente sempre faz aqui, em cada conexão de podcast, que eu já fiz para o Juliano e vou fazer para vocês dois. O nome de nosso podcast é Êxito Consciente. E queria saber o que significa o sucesso consciente para cada um de vocês. O que significa o êxito consciente para ti, Manu? Es un momento de darme cuenta. Es el momento de esos momentos de pequeñas iluminaciones que pasan en la vida, ¿no? Pup, pup, pup. Me doy cuenta. Es un suceso, realización de lo que está aconteciendo en mi vida, y también para mí también es mucho el reconocerlo, dame un espacio para saber en el lugar en el que me encuentro y qué hay presente en mí, en todo lo que soy y en todas mis relaciones. Para mí eso es. Uau. Sí. Lindo. Sí. E para você, irmão? Essa, para mim, vem da questão da consciência também, né? De poder olhar para dentro e, a partir disso, conseguir perceber o que passa em mim, tanto a luz quanto a sombra. E reconhecendo isso, trabalhando com isso,
e a partir disso tendo meus êxitos na vida, as coisas que eu venço. Então, toda vez que eu pego esse dia a dia que tem essas adversidades e consigo olhar para dentro e lidar com isso, melhor do que eu consegui fazer ontem, eu já sinto que foi um passo a mais, ou seja, estou indo para o caminho do sucesso também, em relação ao meu controle pessoal da minha vida. Que lindo. Muito bom. Cada pessoa que senta aqui traz um novo pedacinho, sabe? Do sucesso consciente. No futuro eu quero fazer, tipo, vários cortes, sabe? Com cada um falando. Acho que vai ficar bem bonito. Boa, podia fazer uma parede com as frases. Ah, bacana. Frases de cada um. Legal. E no futuro, em breve, eu quero fazer um manifesto também, né? Que eu já conversei com você, a gente vai trabalhar. Essa música, o Felipe Pérez já ficou pronta, também ficou bem linda. Depois eu mostro pra vocês. Muito lindo. Nossa. Ai, que alegria, gente. Estou muito feliz de ter vocês aqui. E eu queria falar agora um pouquinho sobre essa questão aí da masculinidade, né? Vocês falaram que tem trabalhos em comum, né? Que vocês se identificaram. O que tem de propósito em comum com essa masculinidade, né? O que vocês podem falar sobre isso aí? Para quem, de repente, é aquele homem que nunca teve contato com isso, né? Que mundo é esse? Né? Que mundo é esse da masculinidade consciente? O que vocês podem trazer pra gente nesse sentido? Eu? Se puder chegar um pouquinho mais pra frente, Rafa, só pra você falar um pouquinho mais perto do microfone, que eu acho que vai ficar melhor ainda. Isso. Vamos lá. Acredito que, começando pela minha história, né? Eu estava numa situação familiar que não estava boa, passando por separação, situações difíceis no trabalho, o trabalho que eu estava já não cabia mais em mim. E o meu dia a dia não estava me trazendo felicidade. Eu ia dormir sempre preocupado, ia dormir sempre cansado. E, bem, desde novo eu não aprendi a lidar com as minhas emoções, com os meus sentimentos. Não fui ensinado a isso, não tive referências positivas durante a minha fase de aprendizagem. E isso me trouxe muitos danos pós-adulto, né? Porque quando a gente é criança, jovem, sempre tem alguém nos auxiliando. Depois que nós estamos adultos, não tem alguém nos auxiliando. É como o Manu traz também, que nesses grupos de homens nós estamos indo para encontrar irmãos e não para encontrar pais ou ser pais de outras pessoas, né? Então eu me vi com muitas confusões por não ser tudo claro para mim. E a partir de um trabalho de grupos de homens, de uma roda, depois eu fui para uma outra roda, fui conhecendo vários trabalhos e isso foi trazendo para mim sensações boas na minha vida que eu não sentia, eram sensações novas. E por serem sensações novas, muitas vezes eu ficava, nossa, às vezes não sabia agradecer, porque eu não sabia pelo que agradecer, era diferente. E eu percebi que tem muitos homens que passam por essa mesma caminhada, porém com suas histórias individuais. Mas esse processo de cura e até onde a gente chega, muito do caminho que a gente percorre é muito próximo, muito parecido. As ferramentas, como se olhar para dentro, como um todo, se ver como natureza, se ver parte de um todo. No Ikigai, eles têm uma frase: trate a todos como seus irmãos, mesmo que seja a primeira vez que os esteja vendo. Então, quando a gente começa a olhar para o outro e olhar com o mesmo respeito como a gente se olha no espelho, as coisas começam a ficar, a visão muda. E a partir do que a visão muda, digamos que também dentro muda o que a gente estava sentindo e fica tudo mais leve. Não que fica a vida uma maravilha, a vida vai ser fácil, não, os problemas continuam, mas a gente lida com eles, com as adversidades, de uma maneira não tanto com medo quanto antes. A gente já começa a saber lidar, identificar e entender que tem coisas que fazem parte de nós, né? Eu gosto de estar brincando o tempo todo, rindo o tempo todo, me divertindo, mas tem horas que eu fico bravo, fico sério, fico carrancudo. Então eu tenho que saber olhar para essas duas partes minhas. Então essa é uma das minhas bases de trabalho, porque assim eu consigo ser melhor para mim primeiro. Não tem como ser melhor para outra pessoa se eu não me amo. Então consigo ser melhor primeiro para mim e vou respingando em volta. Daí a gente vai encontrando outros irmãos, igual vocês três, e a onda só aumenta.
Isso é muito incrível, muito poderoso. Que lindo, eu não conhecia esse conceito do Ikigai, essa parte. Muito bom, gratidão por me trazer isso. Muito lindo. Próxima vez que nos encontrarmos, vou te trazer. Que coisa linda, muito bom. Vai ter essas y otras. Yo, ok. Muy parecido a Rafa, yo viví también una separación, un divorcio donde fue muy difícil para mí, fue muy, muy duro para mí darme cuenta que había algo más para mí, ¿no? Y aceptarlo, y permitirme morir, y permitir volver a nacer. Y yo tomé un camino muy espiritual, pero llegó un momento donde usé mucho bypass, como mucha espiritualidad, pero estaba evadiendo mi realidad usando la espiritualidad, ¿no? Donde estaba mucho en ceremonias y meditaciones y esto, pero no estaba haciendo el trabajo profundo, el trabajo de sombra, el trabajo realmente de meterme a mis emociones, de realmente meterme a mis historias y resignificar, darles un significado diferente a mis historias. Y eso me llevó, tengo una mujer maravillosa en mi vida, estaba a punto de terminar esa relación, ya es una relación de 9 años, y estaba a punto de terminarla y fue cuando dije, no, espérate, hay algo que necesito trabajar, no sé qué es, pero hay algo que necesito trabajar, y fue cuando empecé a tomar conciencia de, a ver, soy hombre, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ser hombre? O sea, ¿cómo es eso? ¿No? Porque yo aprendí en base a mi mamá, porque mi papá no estuvo presente, no tuve figuras masculinas en mi vida. Y yo era papá de un niño, y ahorita tengo otras 2 hijas aparte. Entonces, para mí fue, híjole, necesito dar un paso adelante, necesito empezar a tomar responsabilidad de mi vida, porque mi vida en el momento en el que estoy no está bien. Económicamente no estaba bien, estaba a punto de perder a una mujer que creyó en mí antes de que yo creyera en mí. Y hoy en día empecé a caminarlo, empecé a hacer 4 hombres en Zoom primero, después hice un evento, encontré Sacred Sons, un grupo internacional también, que me ayudó a transformar mi vida y a conocerme mejor como hombre, y a conocer ciertas cosas, ciertas características que necesitaba integrar, encarnar en mí, no solamente decirlas, no solamente pensarlas, sino serlo, caminar con mayor integridad, con un sentido de responsabilidad, trabajarme a mí primero, para mi familia y después mi comunidad. Y wow, para mí ha sido el descubrir que está bien ser hombre, que no es mi culpa lo que haya pasado, no es mi culpa, pero sí es mi responsabilidad cambiarlo. Y hoy doy ese paso para cambiarlo. ¿Por quién? Por mis hijos, por mi esposa, por las generaciones que están y las generaciones que vienen, que es lo que platicábamos también ayer con Rafa. Entonces, para mí, masculinidad consciente es darme cuenta de lo que significa ser un hombre y que hay una responsabilidad detrás de eso. Uau, muitas graças. Então já podemos parar por acá, não? É suficiente, já recebemos muito. Não, broma. É incrível, quanto mais se escuta, mais queres escuchar. Incrível, não? Eu quero me quedar um pouquinho assim, ó. Muito forte. E você sabe o que este mira nele? És tu também. Espejo. Eu miro o mesmo em ti. Oh. Quando lhe escuto, quero escutar mais também. E o Juliano também. Para todos isso. Eu gosto muito de todos vocês, cara. Sério. Eu queria colocar um ponto só que tem algumas pessoas que confundem masculinidade como sendo algo sempre ruim. Tava vendo esses dias um vídeo de uma mulher falando que toda masculinidade é tóxica, que não existe isso de masculinidade consciente, porque as pessoas elas querem mudar daqui para frente, só que elas não querem reconhecer o que já passou. A masculinidade é a forma como a gente aprendeu a ser homem e como a gente expressa isso. E claro que
toda a nossa cultura, ela é uma cultura machista que nos ensina a reprimir as emoções, que nos ensina a estar sempre competindo e nunca colaborando, né? E hoje a gente sabe que a gente pode fazer as duas coisas. Então, a masculinidade consciente é justamente você querer mudar, mas você também honrar o que passou. Como que você vai mudar uma coisa se você primeiro não olha para ela de frente, não reconhece como ela é? Então é claro que a masculinidade ela pode ser consciente, ela pode ser algo que não é ruim. Depende da maneira como você olha. Justamente o nosso retiro é o Origens, né? Vamos olhar para as origens. Como que surgiu tudo isso? Porque o patriarcado existe há 4, no máximo 10 mil anos. O Homo sapiens existe há 200, 300 mil anos. Né? Então já existiram outras formas da gente ser homem. E para os irmãos que estão escutando, eu sei que tem muitos caras que pensam assim, eu não preciso disso, eu já sou homem. Mas você está satisfeito com a sua situação financeira? Você está satisfeito com as suas amizades? Você está satisfeito com a maneira como você lida com as suas emoções em situações adversas? Claro que no dia a dia é fácil, né? Você está sentado num bar bebendo uma cerveja, você está tranquilo. Agora, quando acontece um problema grande na sua vida, como que você reage? Eu estava ontem falando com meu pai que ele teve uma situação, foi fazer uma viagem, teve uma situação e ele começou a vir as emoções, né? E então, assim, quando acontece um problema, como que você reage a isso? Você sai dando patada nos outros ou você consegue entender as suas emoções, falar com elas para gerenciar as coisas com calma? E eu digo isso não do lugar de um cara que faz tudo perfeito, não. De um cara que justamente está tentando fazer com que as coisas sejam melhores. Acho que isso é a masculinidade consciente. Às vezes, quando a gente fala disso, as pessoas tendem a nos colocar ou num pedestal para vangloriar ou num pedestal para nos apedrejar. E não é nenhum dos dois. A gente está aqui justamente para se ajudar uns aos outros. Isso é a masculinidade consciente. Sim. E outro ponto importante que será que você, homem que está nos escutando aí, né? Ou até as mulheres que estão assistindo esse podcast, será que os homens estão satisfeitos com a própria saúde? Né? Porque é muito comum a mulher cuidar mais da saúde, né? Do que o homem. Né? E o homem querer ser aquele provedor, né? Que sai para caçar, que eu tô provendo e com isso eu já recebo o amor que eu preciso. Né? Então eu vejo que esse olhar para a saúde eu acho que é uma coisa importante também, né? A gente estimular esse nosso autocuidado. O homem às vezes só vai buscar a saúde quando fica doente, né? Que é diferente das mulheres, né? Ai, que alegria, gente, eu tô tão feliz, eu tô até arrepiado aqui, é sério, porque eu tô sentindo uma energia aqui tão forte, eu não sei explicar, é sério, muitas coisas eu já senti aqui dentro desse estúdio, né? Quando a gente gravou com o Pajé aqui, com os Xanás, os indígenas, a energia dos povos originários foi tão forte, subiu a energia aqui que até o ar-condicionado tava com um problema, apareceu, vazou, então foi bom que já curou, né? E hoje eu tô sentindo uma energia tão forte igual, sabe? É muito, muito mágico. Eu queria escutar de vocês, ou começando de repente por você, Manu, qual você acredita que são os principais desafios hoje que os homens enfrentam? Yo creo que uno es creer que tengo que hacer todo yo solo y que tengo que cargar con todo, ¿no? Porque es esa creencia de yo soy hombre y yo puedo y yo soy y yo solo puedo contra el mundo, pero no estás solo. No estamos solos, ¿no? Hay otros hombres en nuestro entorno. Simplemente tenemos que aprender algo que nunca me enseñaron a mí, que es cómo relacionarme mejor con mi entorno, con otros hombres, con las mujeres. Entonces es un trabajo muy relacional, ¿no? Ahomi Takuyasi, por todas mis relaciones. Y es un trabajo mucho de relacionarnos, y eso yo creo que es uno de los grandes problemáticas que yo no sabía relacionarme. Entonces estoy aprendiendo a hacerlo desde un lugar diferente, y la relación conmigo también. Cómo me relaciono conmigo mismo, cuáles son esas conversaciones que tengo en mi cabeza, ¿no? Yo antes era muy bueno para levantar el teléfono y ayudar a todos, pero yo no pedía ayuda. Y hoy ya aprendí a pedir ayuda. Aprendí también a integrar el femenino para nutrirme, lo que hablabas ahorita, el cuidado, el autocuidado. Lo aprendí a llevar a mi vida, a nutrirme también a mí, apapacharme. Apapachotl es una palabra náhuatl que significa abrazar con el alma. Apapacharme. Apapachotl, apapacho. Y aprendí a hacer eso. Y eso creo que es una de las grandes cosas que he aprendido en este trabajo de masculinidades, a relacionarme y a cuidar sobre todo a mí.
Sí. Lindo. E você, Rafa, qual você acredita que são os principais desafios aí que os homens enfrentam? Começa também com essa pressão, como a Manu falou, a gente não precisa fazer tudo. Então, o homem sempre se coloca à frente. E quando se coloca à frente, assume a responsabilidade. E muitos homens têm se colocado à frente só porque foram acostumados desde pequeno a fazer isso. Mas quando estão à frente, eles não sabem o que fazer. Então, quando isso acontece, tem muitos conflitos, principalmente nas decisões, como lida com a família, como lida consigo próprio, né? Muitas... falo desde ontem falando com ele, falo em português, essa é uma palavra... muitos homens assim, no seu comportamento, às vezes se comportam como meninos, né? Tem essa questão. Então, eu não tenho mais 10 anos, não estou mais na casa da minha mãe, ganhando torradinhas e Nescau no sofá enquanto vejo desenho ou jogo videogame. Hoje, minha esposa que está em casa fazendo as coisas, eu também tenho essa responsabilidade agora, né? Não é mais a minha mãe, agora é minha mulher, e as responsabilidades e a interação muda. Então tem muitos homens que às vezes não conseguem se desprender dessa questão do menino, não conseguem trilhar num caminho a maturidade, porque a maturidade ela não vem do nada, ela é construída, não nasce, não surge da noite para o dia. É uma construção que exige dedicação e erro. Tu tem que errar muito para tu saber o que é bom e o que não é para ti. Não tem uma receita. E para mim é um pouco disso, trabalhar essa questão na nossa vida. Vocês dois são pais de família e vivem com as suas famílias. E eu queria perguntar para vocês qual que vocês entendem que é o papel do homem dentro de uma família. Servicio. Y desde el corazón. No porque, ay, es que me están pidiendo esto, ay, es que tengo que hacer esto. No, lo hago porque es mi papel hacerlo. Servicio. Primero, muchas veces quiero servir a todos. Empieza por ti mismo y después por tu familia, ¿no? Y yo lo que hago mucho y aprendí a hacer mucho es, cuando creo un círculo o un espacio de hombres, hacemos un lugar seguro. Entonces mi labor es crear un espacio seguro en mi familia. Un lugar seguro donde mi esposa pueda ser ella, donde mis hijas puedan ser ellas, donde no exista ese juicio o ese señalamiento, sino que exista la colaboración, que no exista competencia entre mi pareja y yo. Y es un reto. Ahí es donde realmente hacer un espacio es un reto, pero hacerlo en mi casa es donde está el trabajo todos los días. Entonces, creo que mucho de lo que yo he aprendido es el servicio y crear un entorno seguro para mi familia. Sí. No ser yo el monstruo, ¿sí? Sino cuidar que ese monstruo no entre a mi casa. Oh, me abre mais desse monstro aí. Esse monstro. Porque às vezes me aparece esse monstro. Eu sinto que tem como um comandante interior. É como um general que aparece, um guerreiro que às vezes vem por uma sombra aí do guerreiro. Então, você me abre mais desse monstro que me interessou isto. E este monstro eu creía que já tinha eu aí ao meu lado, pero totalmente dominado. Pero desde que conheci minha esposa atual, Josie, que é uma escorpiana, que tem muita personalidade, que é uma líder, que trabalhamos juntos, viajamos juntos, fazemos muitas coisas juntos, esse meu monstro volveu, entendes? E estou nesse processo, espero aprender aí mais nestes 3 dias, de domar este monstro, de acalmar a ele, apachar a ele. Me habla un poco más sobre ese monstruo. Sí, ese monstruo me refiero es, por ejemplo, que entre un hombre que esté dominado por ese hombre y lastime a tus hijas, ¿no? Y a veces el mismo monstruo es el padre, ¿no? Está en casa. Entonces, cuando mi hija es para mí complejo, porque cuando mi hija tiene un ataque emocional, sale mi instinto de protección, de... Y entonces tengo que aprender a regularme para que ella se regule emocionalmente. Porque si yo reacciono, estoy siendo reactivo.
Y entonces, ¿dónde está todo ese trabajo? Entonces, realmente es conocerme más. Y el monstruo ahí está. Ahí está. Cuando lo necesito, ahí está. Para poner límites. Para proteger también a mi familia si se necesita, ¿no? ¿Y cómo trabajo con él? Pues es el arquetipo del guerrero, ¿no? El arquetipo del guerrero está en la parte de la sombra y la parte también. Entonces es cómo lo llevo a un equilibrio, ¿no? Y cómo también lo nutro a él, ¿no? Por ejemplo, algo que me ha ayudado mucho es artes marciales o box, el box. El box me ha ayudado mucho porque entonces ahí es donde entro a otro espacio con otro hombre y ahí está ese monstruo ahí listo, pero también no para lastimar, sino ahí tengo la oportunidad de conocerlo más, para saber cómo puedo pues, convertirlo en mi aliado más que en mi enemigo, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, muchas gracias. Sí, me gustó. Ai. E tu, Rafa, tem um monstro aí também? Você tem monstro, Rafa? Você parece ser tão calminho. Ah, esses aí são os piores. Ah, é? Quando vem a raiva... Eu tenho uma agenda, né? Eu falei, tem podcast do Sucesso Consciente, então o monstro não pode estar nesse horário, deixa ele lá para depois, para antes. Brincadeira. Mas é difícil, muito difícil lidar com isso. Porque quando ele vem, é geralmente numa situação que a gente não está tranquilo. Então não tem como lidar com isso. A gente não fica no racional. Então é onde fala coisas, às vezes fala mais alto, ou fala palavras. Sim. E como isso dói depois. Sim. Dói depois. Na hora tu não se importa. É igual tu se machuca, tá com o corpo quente, não dói. Aí depois se o corpo esfria, começa a doer. É a mesma coisa. E em relação à família, da pergunta inicial, é o escutar. Escutar a família. Porque muitas vezes eu quero fazer coisas, proteger, mas o que eu estou fazendo não é às vezes o que eles estão querendo ou precisando. Então muitas vezes a gente acha que está cuidando, realmente está, mas não como a família precisaria. Então escutar, conversar muito com a esposa, às vezes participar das brincadeiras dos filhos e ver como que os filhos brincam. E a partir disso tu começa a ver um pouco da diferença do mundo deles em relação ao nosso. Mas a conversa e o escutar. E eu acredito que também, como o Manu falou, a família precisa se sentir segura, protegida. Não é tu dentro da tua casa que vai fazer mal para tua família. Tu que vai proteger a tua família e criar um campo em volta. Então, eu vejo que quando pego minha filha no colo, a minha esposa deita no meu ombro, eu olho para as duas e vejo que elas estão assim, tipo, confortáveis. Eu vejo que eu estou conseguindo dar essa segurança para elas. E isso, para mim, é fantástico, porque eu me sinto mais homem com isso. Eu me sinto mais forte. Parece que de 1,84 m eu vou para 1,90 m e depois de 1,90 m eu vou para 2 m e não... É incrível tudo isso que é construído. Uma coisa simples. E esse machucado, né, cara? Se um dia um pai levanta a mão para bater no seu filho, na próxima vez que ele levantar a mão, que seja para coçar a cabeça, o filho vai achar que é para levar de novo, né? Então tem coisas que a gente faz que não tem volta. Sim. Eu gostei muito do que você falou de escutar, né? E escutar com empatia, né? Realmente a gente observar ali que o que o outro, o que você falou, né? O que o outro tá querendo, tá precisando é diferente do que eu quero oferecer, o que eu quero fazer. Gostei muito da frase que você falou também, o homem vai na frente e não sabe nem o que vai fazer direito, né? Então eu acho que uma coisa que pelo menos a mim me ajuda muito é a respiração, né? Eu trazer minha respiração ali, opa, né? O Eckhart Tolle diz, uma respiração consciente às vezes é o suficiente para te trazer de volta, né? Para um espaço de presença, né? Então eu tenho trabalhado isso, lembrado disso, né, também. E quanto maior é o desafio, acho que mais a gente precisa respirar, né? Que tem gente que fala assim, às vezes eu falo, respira, o cara, como que eu vou respirar? Né? Eu tô aqui agoniado. Eu falei, exatamente por isso que você precisa respirar, né? Porque o dia que tá tudo bem, talvez você nem precise tanto, né? Mas, puxa, quando tá agitado, tá mal, eu não tenho 1 minuto, é onde você tem que parar 1 minuto e se conectar com a sua essência, com você mesmo, né? Com esse outro lado, que aí eu acho que tem a ver com esse equilíbrio, né, entre o masculino e o feminino, né, de ir para um espaço do sentir antes de querer fazer, né? O que você acha disso aí, poeta?
Cara, eu acho que o sentir é a âncora que nos traz de volta para uma realidade em que a gente não vai se arrepender depois das nossas atitudes. Então tem várias técnicas para fazer isso. Por exemplo, se uma pessoa ela tem crise de ansiedade, uma das técnicas que eu já vi um psicólogo recomendar é você olhar em volta e começar a nomear as coisas que você está vendo e a cor de cada coisa. Estou vendo um computador preto, um ar-condicionado branco, uma mandala marrom. Através do sentido da visão você vai se puxando de volta. Tem uma outra técnica que é, se você está sentindo uma emoção muito forte, você se dá um beliscão, né, que é uma forma de sentir também um pouco mais grosseira, mas que daí você vai sair daquela emoção interna, porque eu acho que a gente perde o controle das coisas e faz coisas das quais se arrepende quando a emoção e o pensamento começam a se misturar e você cria uma história na sua cabeça e aí você não sabe mais o que você está fazendo e vem o sequestro emocional e quando você nem se lembra o que você fez. Então tem essa técnica de se dar um pequeno beliscão, de olhar em volta, de respirar, beber um copo d'água. Todas as ações que sejam mais mecânicas e que você consiga, a partir delas, recuperar um senso de realidade e aí daqui a pouco você ia levantar a mão para bater no seu filho ou você ia falar uma coisa que era mais grosseira e você se impede, né? Isso é o que eu tento praticar na minha vida porque eu já me arrependi muito de muitas coisas que eu fiz, então estou cada dia tentando me arrepender um pouco menos. E eu complementaria aí com ligar para um outro homem, né? Porque a mulher, às vezes, quando tá difícil, ela liga para uma amiga. Sim. Né? Mas é difícil, eu vejo nós homens, às vezes, pegar, né, e ligar. E isso é outra coisa, né? Porque hoje, com o WhatsApp, a gente só manda mensagem. Sim. Né? Mas é chegar e falar, me dá 10 minutos aí do seu tempo, eu tô precisando falar contigo. Né? Então eu vejo a importância que tem da gente estar entre homens também, né? De conectar com essa energia, né? dos homens, e as mulheres já fazem isso, né? Há mais tempo, têm feito cada vez mais, mas o que eu queria saber de vocês é isso, como que a gente pode, né? Os homens, quais seriam os primeiros passos para conseguir integrar aí essa energia masculina e feminina? O que vocês poderiam trazer pra gente nesse sentido? Pedir ajuda. ¿Me entendes? ¿Me entendió? Pedir ayuda, levantar la mano, pedir ayuda y acercarse a algún espacio. Digo, hay muchos espacios hoy ya disponibles, afortunadamente este movimiento cada vez está creciendo más. Entonces acercarse, simplemente pedir ayuda, ¿no? Siempre todo es bienvenido en estos espacios, independientemente de tu situación como hombre, todo es bienvenido, cual sea tu historia, por muy chiquita o muy grande que sea. Todo es bienvenido y todo es válido. No se desvalida nada. Entonces yo creo que lo primero es hacerme consciente, ¿no? Hacerme las preguntas duras, ¿no? ¿Qué significa ser hombre? ¿Por qué estoy así? ¿No? Creo que preguntarte siempre es bueno, las preguntas, y de ahí buscar ayuda, ¿no? Eso sería mi sugerencia como para dar ese primer paso, porque la vida no tiene un manual. No tiene un manual cuando naces y ahí estás, ¿no? Pero nosotros estamos caminando y ya tenemos cierto camino y siempre es bueno también reconocer el camino que tiene alguien más que te puede guiar y te puede acompañar. Entonces es bajar la guardia, ¿no? No te tienes que defender todo el tiempo, baja la guardia y da ese paso al frente. Sí, eso para mí sería, sí. Super. Sim. Buscar ajuda. Estar com outras pessoas, outros homens. Porque a gente se conecta a outras histórias e automaticamente a outros tipos de experiências que podem servir para nós. Eu sou o Rafael, tenho 40 anos e tive minha vida. Vocês três, a mesma coisa com a vida de vocês. Então, o que vocês passaram, eu não passei. Então, se eu tenho um problema no relacionamento que tu teve algo parecido, é uma palavra que tu me dá que às vezes encaixa. Se não encaixou direitinho, o poeta vai falar outra que encaixa um pouquinho mais. E assim vai indo. Essa troca é uma construção. Precisa ser construído. Eu não consigo visualizar algo assim, igual aqueles desenhos, né? Que tu entra de um jeito e sai igual uma fábrica, todos iguais, né? Não existe isso. Precisa de tempo. E querer. Precisa querer. Sim, Manu tá até com a camiseta ali, né? Brotherhood is the medicine. La hermandad es la medicina. La conexión, la hermandad. E
para mim uma coisa importante nessa questão da gente se falar, de ter amigos, de ter uma pessoa com quem tu tem um acordo que tu pode ligar e falar de um assunto mais delicado, é a gente cuidar para não se colocar também num papel de conselheiro, de ficar dizendo o que o outro tem que fazer. Né? A gente tem uma regra que é, quando a gente está num grupo de homens e cada um está compartilhando a sua história, é proibido aconselhar. Você não pode ficar dizendo o que o outro vai fazer, porque muitas vezes ele já sabe o que tem que fazer, mas ele não faz porque tem outras questões impedindo. Então, o que a gente faz é, se eu estou passando por uma situação difícil, por exemplo, no meu relacionamento, e trago aqui, o Manu traz uma vez que ele teve uma situação difícil no relacionamento dele, o Tocha a mesma coisa, o Rafa a mesma coisa, então cada um fala da sua vida. E aí a gente se espelha um no outro. Ah, então tu passou por uma coisa parecida e tu fez isso. Então tu não tá me dizendo que eu tenho que fazer tal coisa. Tu disse, olha, eu fiz isso e para mim aconteceu dessa maneira. Então é muito mais leve, né? Você filtra, você vê o que faz sentido para você ou não. E acho que a gente pode até entrar nesse tema dos relacionamentos. Boa. Um pouquinho mais, né? Eu sei que para mim é uma questão, acho que para todos nós é uma questão, né? O que vocês fazem, por exemplo, mas pegar uma situação bem prática, né? Digamos, você tá ali no dia a dia e tal, um monte de coisa para fazer, e aí acontece uma situação atravessada com a sua esposa. E aí você vê que tá começando uma discussão. O que você faz nessa situação? Compasión. Porque no estás exento a que te pase. Va a pasar. Tenemos un programa de muchos años. Y está en nuestro sistema nervioso central. Y está en nuestras creencias. Y está impreso a veces de forma inconsciente. Y es ser compasivo contigo. Si sucede, va a suceder. Pero sé compasivo contigo y usa la culpa como no como rencor, sino como una emoción que te indica que hay que reparar algo que se rompió. Porque la culpa sirve para eso. El tema es que luego la usamos para contarnos historias y llevarla al rencor, ¿no? Pero ok, siento culpa porque pasó esto, ok. Soy compasivo conmigo, pasó. Pero ahora tengo que dar un paso para rehacer o reparar eso que sucedió, tomar responsabilidad, porque todas mis acciones tienen una consecuencia y en lugar de evadir esa consecuencia la afronto, ¿no? Entonces no estás exento, ¿no? Yo de repente tengo temas con mi mujer, ¿no? Y es normal, es humano, somos humanos, pero no soy tan duro conmigo, simplemente es como, ok, Manuel, vamos a platicar. E tenho essa plática comigo e depois com minha mulher. E eu vejo que, né, juntando tudo que vocês falaram aqui, né, até agora, que a gente tem que tomar muito cuidado, principalmente quando a gente está cansado ou estressado. Acho que a sombra é um caminho livre ali para ela, né? Quando estamos cansados ou com muito estresse, vamos falar de um espaço que não é no melhor, não? E você, Rafa? Não acontece isso com você? Você mora ali na costa da Lagoa, tudo tranquilo. Não tem nem barulho de carro. Não tem problema. Não tem estresse. Mas a gente tá no mundo, tá indo pra rua, então acaba acompanhando um pouquinho pra dentro de casa também. Nem sempre é possível blindar, a gente faz o que pode. Eu acho que eu vou falar essa palavra de novo pela, sei lá quantas vezes, construção. Porque um relacionamento, quando a gente conhece uma pessoa, a gente não sabe ainda como a pessoa é. E quando tu conhece a pessoa há mais tempo, tu já começa a perceber se a pessoa coça aqui, tá ficando nervosa. Se a pessoa fica aqui, tá ficando nervosa. Então, se é o tom da voz, a pessoa tá ficando nervosa. Então, o relacionamento com o tempo, tu começa a conhecer o teu parceiro ou tua parceira. E tu começa a ver os momentos que, opa, agora eu posso conversar, agora eu não posso. Lá em casa a gente tem um acordo, minha esposa e eu, que quando a gente quer conversar alguma coisa, se o outro tá nervoso, a gente não fala nada, deixa passar e conversa quando tá calmo, quando tá tranquilo. Então, às vezes a minha esposa vem falar algo comigo e fala, gata, agora eu não posso. Podemos conversar mais tarde ou amanhã? Preciso de um tempo. Ela, ok, e eu faço a mesma coisa. Às vezes eu vou falar alguma coisa pra ela e eu vejo que ela tá quase me matando. E eu, opa, ela é pequenininha, mas a força dela é gigantesca.
Então, quando eu percebo que ela tá braba, opa, tá bom, amor, desculpa, a gente conversa depois, quando estiver legal. Porque quando tu entende o tempo do outro, não dá atrito. O ruim é quando a gente quer resolver as coisas na hora, principalmente pro ego resolver tudo na hora, né? Preciso resolver isso. Mas é o meu tempo e não o tempo do outro. Então, quando juntam 2 tempos, tem que pegar 2 coisas assim e mantê-las assim. Então, isso é uma construção. Precisa de tempo e entender o horário certo que o outro quer ou não conversar contigo. Respeitar. Para mim, uma coisa que pega muito é... Eu me vejo em alguns momentos tentando ser o terapeuta da minha esposa, né? Como trabalho com isso e tal, com isso. E aí, todos nós temos nossos padrões de comportamento. Então, quando acontece uma determinada situação difícil, uma pessoa reage, por exemplo, se enfiando dentro da cama, outra pessoa reage gritando, digamos, né? E aí, às vezes, acontecem situações e eu vejo ela fazendo um padrão e aí eu quero ser o terapeuta dela e é aí que dá a merda. Aí que vem o problema. Então, como que é para vocês isso? Vocês se veem também nesse lugar de, às vezes, querer terapeutizar a relação ou querer forçar a pessoa a sair de um padrão de comportamento? Como que é isso? No início da relação, sim. Acontece um pouco no início de relações. Mas depois, com o tempo, isso já não serve mais com outra pessoa. Não vem com terapia agora não. Eu falo pra José, intervenção agora não, por favor. Agora não, isso. Né? Porque eu brinco para que eu casei com a mistura do Tony Robbins com a Cristina Cairo, entendeu? Então ela já vem, não, mas qual foi a primeira vez na sua infância que aconteceu isso com você? Eu falei, não tô te pagando consulta. Bem isso, irmão. E você, mano, passa por isso também? Sí, claro, tratas de ser terapeuta, ¿no? Y hoy en día he cambiado mi forma de comunicarme, ¿no? Olha lá. Hasta pedir permiso. Pedir permiso. Oye, permiso para esto, ¿no? Y la mejor terapia que hemos encontrado ella y yo, si hay conflicto, a veces simplemente es dejar ese conflicto y simplemente abrazarnos. Va a abrazarnos. Y esa va a ser una terapia para los dos que nadie habla. Porque no te pedí mi opinión. No, yo le digo a veces, no te pregunté. Simplemente a veces quiero que me escuches o me sostengas. A veces ni siquiera necesito que me digas nada, ¿no? Entonces a veces simplemente es eso. Es difícil porque tienes que soltar mucho para que eso suceda, ¿no? Pero hemos encontrado que sí funciona bien, aunque es complejo. Y sí, no hay ya suficiente tengo conmigo y con los eventos para andar convirtiéndome en facilitador en mi casa. No. Cara, esse é um tema que eu acho que é bem delicado, assim, especialmente para as pessoas que estão, né, dentro desse mundo do autoconhecimento, de que você muda e você já quer que outra pessoa mude também, mas tudo tem o seu tempo, né? Você tem que respeitar o tempo da pessoa, não adianta querer apressar as coisas. E quando você vai dar um feedback, por exemplo, no ambiente de trabalho, você chama a pessoa, você diz, vou te dar um feedback, assim, né? Você prepara todo o campo, é mais comum. E aí você dá o feedback, a pessoa escuta, agradece e deu, né? No relacionamento não, às vezes você tá dirigindo o carro, no trânsito, aí a pessoa diz uma coisa, aí você já quer dar o feedback na hora, aí a pessoa, ao invés de escutar e agradecer, ela já diz, não, mas então tem essa outra coisa aqui que tu tá fazendo errado também. Então, às vezes eu me vejo nisso de ter uma dificuldade de criar esse campo, esse espaço, que é uma coisa no ambiente de trabalho é muito mais fácil, porque as relações elas são um pouco mais distantes. E existe, às vezes, uma hierarquia na relação, existe um contrato ali. E em casa, não, né? Em casa é outra coisa. E eu acredito que, no meu caso, né? O que a gente tem feito, né? Eu com a Josi, a gente tem algumas práticas aí que a gente tem implementado. Uma é que a gente conscientemente dorme separado vários dias na semana, entendeu? Até a gente fez um estudo do desenho humano, né? O nosso desenho humano, meu, dela e o nosso. E a gente tem muita energia. Nós dois somos geradores, então, e eu sou gerador manifestante, né? Então, a gente dormir junto, a gente trabalha muito durante a noite ali. Então, como a gente já trabalha junto, viaja e tudo, então, dormir separado sem precisar brigar, para mim é uma cura, né? É uma prática que eu recomendaria aí, né? Experimentar. Porque às vezes tem gente que dorme separado. Vou dormir no sofá, aí dorme com raiva, né? Então, isso tem ajudado a gente. E a busca do autoconhecimento, né? A própria Cristina Cairo que eu citei, ela fala isso. Todo mundo começa a se relacionar, deveria imediatamente já fazer um mapa astral
e constelação. Para cada um já se conhecer o outro e ocupar o seu lugar. A partir daí tudo fica mais fácil. Né? Mas normalmente, como são os relacionamentos? A gente se apaixona, vai, mistura tudo, aí eu junto o meu emaranhado com o emaranhado da outra pessoa e vira um emaranhado maior e depois a gente não consegue sair disso. Né? Então, acho que esse autoconhecimento ele ajuda muito e eu sinto que quanto mais a gente se desenvolve, os desafios também vão aparecendo. Né? Agora mesmo que a gente está fazendo esse projeto aqui junto, dos podcasts junto, uma coisa que a gente tem feito é isso também. Ela às vezes grava só com mulheres, eu gravo só com homens. E também a gente tem a liberdade para gravar com um convidado que a gente quiser, independente de ser mulher ou homem. De repente eu quero gravar com uma pessoa que não necessariamente não é que ela não queira, mas eu não preciso ter o tempo inteiro nós dois gravando juntos. É lindo isso, mas não precisa. Hoje à tarde mesmo vai ter uma outra gravação que eu gostaria muito de participar, mas eu tenho outras coisas que eu vou precisar fazer e a gente optou por ela gravar sozinha. E tá tudo bem. E aí eu vou assistir o podcast, mas eu confesso que é um trabalho, sabe? Porque uma parte de mim ainda tem uma dependência emocional ali, talvez, de não, deixa eu ter ela junto aqui, né? É tão bom quando ela tá junto, né? Então, que eu acho que isso aí tem a ver, talvez, com questões de infância, né? Não sei o que vocês poderiam falar disso. Como que o menino aparece aí nesses momentos? ¿Me entendió? No hablé muy rápido, ¿no? Sí, no entendí. ¿Sí? Cuando aparece ese niño, ¿no? Sí, cuando aparece el niño. Sí. ¿Quieres empezar? Puedo, sim. Precisamos curar o menino para o homem aparecer. A maturidade ela não vai chegar se o teu menino ainda necessita de processos de cura. E é um pouco difícil essa questão, no sentido porque a maioria das questões, como sabemos, era criança, então a gente não tem tantas memórias disso. São memórias recortadas. Então tem muitos processos, traumas, que hoje, como adultos, é um pouco mais difícil de lidar com isso, porque a gente não sabe como aconteceu realmente, mas tem essa memória do corpo. A gente sente. E... Bem... Eu ia pensar várias palavras, eu ia falar de novo a palavra de novo. Construir. Precisa ser uma construção. Para poder identificar em qual momento que você precisa agir, em qual momento que você precisa lidar. No homem tem 4 arquétipos, né? O rei, guerreiro, o mago e amante. Então, cada momento do seu dia, você vai agir de uma maneira, você vai agir de uma forma. Então, qual arquétipo que vai estar naquele momento? Qual é a energia que você vai usar no momento? Quando eu estou no trabalho, eu posso já usar um tipo de energia. Se eu estou em casa com a minha filha, outro. Se eu estou na cama com a minha esposa, outro. Se eu estou com meus amigos, outro. Então, é muito difícil assim, pela questão da transição, né, do menino para o homem, ter essa maturidade, essa consciência de saber qual momento tu vai agir e como agir. Então isso acaba confundindo bastante também, porque a gente às vezes não tem, como é que eu posso te dizer, um ciclo marcado, um ritual marcado. Nos retiros a gente pergunta às vezes para os homens quando que eles sentiram que eles viraram homens. Tu escuta de tudo. Tem gente que fala que foi com 7 anos, quando a mãe saiu e ficou com a chave da casa, se sentiu homem. Outro é quando fez 18 e teve uma carteira de motorista. O outro foi quando se casou com 25. O outro foi quando foi pai. O outro foi quando teve o primeiro trabalho. E as idades mudam e as situações mudam. Então é uma construção individual para cada um, para chegar até o ponto que nós estamos. E a gente está continuando construindo, não para. Um passo atrás de outro. ¿Quer complementar? Sí, yo mucho el arquetipo del amante lo relaciono mucho con la esencia y al final el niño, ¿no? Y hay muchas cualidades que tiene ese niño, pero también hay muchas sombras que tiene ese niño, ¿no? Por ejemplo, las sombras de ese niño es herido, no me dejes, no me abandones, necesito amor, ¿sí? Entonces no me dejes y entonces voy a reaccionar como un niño y hacer un berrinche, ¿no? Pero también está esa parte de si tú dejas que el niño tome el control de tu vida, pues si él toma el volante, vas a chocar, ¿no? Pero también ese niño, si logramos resignificar esas heridas y entrar a ese lugar y realmente conocer más las heridas de ese niño y apapacharlo y darte cuenta que ese niño pues ya es un hombre, ¿no?
pero que también es bueno recuperar cosas de ese niño, como la curiosidad, el juego, ¿no? A veces nos olvida jugar y a veces es tan bonito, estamos tan enfocados a estar trabajando en el día a día que a veces se nos olvida jugar. Entonces está el juego, la curiosidad, la valentía, ¿no? Yo me acuerdo cuando era niño, era muy valiente, no tenía miedo a explorar cosas nuevas. Entonces es resignificarlo, es decir, a ver, este niño no está herido, este niño tiene muchas cosas muy lindas que ofrecerme en mi vida hoy y cómo las utilizo en mi día a día, ¿no? Entonces cambiar nuevamente esa relación que tienes con ese niño, que toma lo bueno y acuérdate que ahora el que lleva el control es un hombre, ya no es un niño. Y es un reto, porque todavía el niño de repente sale sus heridas, sale el, ay, es que no me dejes, ay, es que esto, y esas historias, ¿no? Entonces, así es como yo lo percibo también. Súper. Mi niño passou por muitas coisas. Eu, incluso, excluí meu papá durante muitos anos. Excluí meu pai durante muitos anos. Eu cheguei a falar para ele, falei, você não serve para ser meu pai. Eu queria que ele fosse diferente. Né? Eu tenho até um vídeo lá no meu Instagram que eu mostro isso um dia que eu fiz uma live e meu pai estava na live nesse dia. E era aniversário, acho que dele também no dia. E eu tive a oportunidade de falar isso na live, foi uma cura para mim também. Por que eu excluí meu pai? Porque eu não entendia, por exemplo, por que meu pai não era empresário, por que meu pai não era milionário, e eu não entendia por que meu pai tinha mestrado em ecologia, que era um negócio auge no momento, e por que ele estava dando aula na universidade e ele é engenheiro florestal. E aí eu tinha vergonha de chegar no colégio, que era um colégio ótimo em Brasília, que era o Santo Antônio de Fusca, e meu pai tinha um Fusca que chamava Bodinho, meu pai e minha mãe. E eu chegava de Bodinho e me escondia, assim, embaixo do carro, para ninguém me ver, né? Porque as pessoas chegavam com os carros e eu me sentia mal, eu me sentia como assim? Né? E ali eu, né, cheguei a fazer promessas para mim mesmo. Falei, não, eu vou fazer diferente, eu vou ter uma vida diferente, né? E eu vou fazer isso. Então, meu pai e minha mãe sempre me deram de tudo, mas tinham dívidas, né? E o dinheiro ali, eu via aquilo ali era uma dor para mim, né? E aí eu trouxe ali minha criança, meu adolescente na época já e falei, olha, eu não quero isso para mim. Só que eu não soube fazer diferente na época, né? Com o nível de consciência que eu tinha, eu falei, você não serve para ser meu pai, eu vou para a vida e eu vou fazer diferente. E efetivamente eu fiz. Só que eu fazia com esforço. Era sempre um esforço, né? E aí quando eu comecei, eu fiz a minha primeira constelação familiar, eu queria melhorar o relacionamento com a minha mãe, porque na verdade eu estava ocupando o lugar do meu pai, né? Eu viajava, tudo, e, né, sempre morei sozinho, mas quando eu vinha tinha conflito. Aí apareceu que para eu melhorar o meu relacionamento com a minha mãe, eu teria que me aproximar do meu pai. E ali eu entendi, quando eu vi aquilo, eu falei, nossa. E tem muita gente que faz uma constelação, acha que a constelação vai resolver. Não, o que vai resolver é o que você fizer depois que você enxergar. Né? O próprio Murilo Gun faz uma analogia que eu acho ótimo, que a constelação é só uma impressão do campo. Tá ali, ó, você tá vendo uma foto, é aquilo. Aí eu peguei um avião na hora, fui lá para Palmas e olhei no olho do meu pai e tive a oportunidade de, né, pedir perdão para ele ali e dizer que eu não entendia, eu era só uma criança naquela época. Eu não sabia o que eu estava fazendo. Né? E ali a gente voltou a se conectar. E hoje eu fico muito feliz, né? Eu estive lá em Palmas recentemente, visitando meu pai. E assim, agora eu achava que já estava tudo resolvido. E agora eu tive novos desafios. Eu falei, não pode, gente, eu não estou acreditando nisso. É isso mesmo? Como assim? Né? Porque agora meu pai já está com 78 anos. Então ele já não tem a mesma velocidade. Né? Ele está diferente. Então agora eu já tenho que me relacionar com meu pai de um outro lugar. Em resumo, é por isso que eu estou indo fazer o Origens também, entendeu? E que bom que eu vou estar junto com vocês. Por quê? Porque cada novo desafio, novo momento, a gente vai... O Bert Hellinger diz, né? Com o pai e com a mãe, você sempre vai ter questões. Porque você olha nos olhos ali e é aquilo, é de um outro lugar. Então agora eu estou tendo que aprender a lidar, por exemplo, com meu pai de um outro lugar. Né? Ele já não caminha mais com a mesma velocidade, né? E eu tenho que ter a paciência para estar ali com ele, né? E ao mesmo tempo não ser pai dele, não querer dar conselho para ele nem para minha mãe, né? É um desafio. Cara, pai e mãe é um desafio até para os grandes mestres da humanidade,
como que Jesus lidava com o pai e com a mãe dele, como que Gandhi, Buda, todos esses mestres foram pessoas que tiveram dificuldades familiares também. Você vai ver relatos da família do Gandhi, ele era um cara super distante. Né? Diz que Buda também tinha um filho, tem uma lenda assim, né? Não tenho certeza assim, mas que ele tinha um filho, que ele abandonou o filho. São coisas que a gente vê até pessoas iluminadas, cara, você continua tendo problemas, você precisa lidar com isso. Então, se você não é iluminado, vai ser muito mais. Muitos problemas, sim. E outro dia, num podcast, eu falei o seguinte, falei, a situação do mundo, o mundo precisa tanto de consciência agora, que é como se Deus estivesse selecionando agora os semi-iluminados para poder já avançar. Né? Então, assim, não, já tá bom, tu não precisa se iluminar, é hora de tu falar e fazer a sua parte, né? Yo veo que la iluminación que dicen son solo momentos. Ajá. Son momentos. Ajá. Pum, ok, ya entendí. Ajá. Pero pues ya entendiste y ahora qué sigue. Tienes que seguir chambeando, tienes que seguir haciendo el trabajo, tienes que seguir adelante. Es como una foguera. Sí. Tienes que poner leña. Y sigues y Si no, sigues la y luz sigues. se va. No se acaba. Y literalmente entre más consciente te haces, más sombra hay. Entonces se vuelve más pesado el camino. Sí. Dizem que quanto maior a luz, maior a sombra, né? Sim. E aí eu sinto exatamente isso, irmãos. E eu fico muito feliz, amigos, né? A gente já começando aí pro final, porque eu tô aprendendo agora como cerrar um podcast. Porque eu não quero cerrar, quero seguir, né? Então, você partindo pro fechamento aqui do nosso encontro, eu sinto de trazer uma partilha aqui, queria pedir permisso para vocês. Porque para mim é uma cura, né? Falar disso. Eu nunca falei. E eu sinto que hoje é o momento de eu falar. No digital, inclusive. Durante muitos anos, eu criticava os homens. Eu falei muito mal dos homens. Porque eu via homens fazerem coisas, principalmente com as mulheres, que eu não achava legal. Sabe, eu via homens... Um dia eu encontrei com um amigo e ele tava com uma menina super gente boa, bonita. Falei, e aí, você tá namorando com essa menina? Ele falou, não, é até eu transar com ela só. Depois, já, tchau. E aquilo me doía, sabe? Eu não achava legal aquilo. Só que ao mesmo tempo eu criticava e eu julgava os homens, sabe? Eu achava que tipo todos os homens eram assim. E eu achava que os homens eram muito competitivos também. Eu não queria competir. Eu falei, não há necessidade de competir. Então, o que eu fiz? Eu criticava os homens. E aí eu me fechei também para me relacionar. Porque aí eu também criticava as mulheres. Porque eu achava também que todas as mulheres eram interesseiras. Todas as mulheres estavam atrás de dinheiro, né? Ou de andar num carro bonito, ou de ter uma vida boa. E os homens queriam o quê? Sexo. Né? E aí o que eu fiz durante muitos anos, amigos? Eu me isolei do mundo, criei uma bolha, eu vivi viajando, eu não quis me relacionar e durante muitos anos o que eu fazia? Eu viajava e eu saía com garotas de programa e eu frequentava casas noturnas de luxo e para mim eu achava que aquilo ali era felicidade e eu até brincava com isso. Eu chegava para homens e falava assim, e os homens brincavam, falavam, nossa, né, que vida que você tem, que maravilha, cada lugar que você vai, você tem uma mulher diferente, né? Porque eu até defendia, eu falava assim, olha, a maioria dos homens que eu conheço não é feliz no casamento. E aonde que ele vai ser feliz? Numa casa noturna, com uma menina de programa. Eu falei, eu vou ser feliz direto? Pra que eu vou me casar? Né? Essa era a brincadeira que eu fazia. Só que aquilo ali, eu não percebi, hoje eu tenho consciência, que a frequência que eu estava vibrando ali era totalmente diferente. Né? Até que quanto mais eu fui me espiritualizando e fazendo trabalhos, né, não só com homens e tudo mais, eu fui entendendo que aquilo ali já não era mais para mim. Mas eu precisei passar por um processo para me transformar, para ir além daquilo e hoje poder estar falando isso aqui, num podcast, inclusive, que eu nunca falei. E hoje eu não me culpo por isso, entende? Hoje eu me acolho. Eu falo assim, poxa, que bom que eu passei por isso. Quero aproveitar e
agradecer e honrar cada uma dessas mulheres, né? Porque de alguma maneira eu fui importante para ela ali naquele momento, né? E dizer que pedir perdão também para elas, porque eu não sabia, não tinha consciência também do que eu estava fazendo, né? Mas hoje, que bom que depois eu me abri, né? Para me relacionar, eu abri para viver essa aventura, eu abri para encontrar com a sombra, para não ter só o prazer, para entender que a vida é feita sim de prazer, alegria, de todas as emoções, né? E que bom que depois eu encontrei minha companheira anterior, que foi a Esvara, que eu honro muito, que eu mudei para Floripa aqui, né, junto com ela na época. Depois a gente acabou se separando e honro muito a ela porque ela me ajudou quando eu estava na UTI, mesmo separado de mim. Durante 21 dias eu tive Covid, fui entubado e ela estava ali do meu lado, né, não sendo mais a minha companheira oficial, mas o amor dela me ajudou a me curar, então honro muito ela, né? E depois disso a gente acabou se separando mesmo e aí eu conheci a Josi, né, e honro muito a minha esposa hoje. A gente tem muitos desafios também, né? Porque a gente fez muita coisa junto, está fazendo muita coisa junto e a gente supera os desafios juntos. E hoje eu tenho a consciência de que dure o tempo que durar, que a gente possa sair melhor do que a gente entrou. Seja desse planeta, seja do relacionamento, e a gente construir uma coisa juntos, né? E hoje eu tenho a coragem de poder falar isso aqui, né? E eu quis falar isso aqui junto com vocês hoje para agradecer vocês também. Porque hoje eu olho nos olhos de cada um de vocês e eu reconheço o homem que eu me tornei. E eu honro muito essa história e hoje eu vejo que eu posso dizer que eu amo vocês. Reconheço em cada um de vocês um irmão, reconheço a dor, o prazer que vocês têm. E eu sei que não é fácil ser casado, mas eu escolhi, né, viver uma vida de verdade, né, e não uma vida de mentira. Então, gratidão por me escutarem, gratidão por abrir esse espaço. Eu quis ter esse ato de coragem aqui hoje, né? Não estamos no retiro ainda, mas eu quis fazer esse ritual aqui hoje, sentir, né, no meu coração de fazer essa partilha aqui hoje com vocês e com todo mundo. Gracias por tu corazón, hermano. Gracias por tu corazón, gracias por compartir. Gracias. Gratitude, irmão. Pero acá terminamos, sim, Juliano. Deixa eu te agradecer também, Tocho, por isso. E eu quero te falar uma coisa que eu também já vivi esse mundo, já frequentei esse mundo. É muito divertido, mas não leva a lugar nenhum. Mas o principal problema sobre a prostituição, claro que tem vários problemas que as mulheres vivem, né, para cair nesse mundo, mas o principal problema não é o que acontece lá. O principal problema é a visão social que a gente tem disso. Entende? A mulher tá numa situação de se prostituir é uma coisa que é difícil. Mas mais difícil do que isso é a percepção que a sociedade tem dela. Entende? A prostituição, ela é o emprego, um dos mais antigos que existem. Só que hoje, quando você quer xingar alguém, o que você diz? Seu filho da puta, puta que pariu. Então é sempre colocada a mulher que se prostitui como sendo a pior coisa que existe. E a gente tem que entender que isso é também uma profissão. E que as pessoas às vezes precisam recorrer a essa profissão por mais que não queiram. E isso é um problema, mas a pior coisa não é isso. A pior coisa é como a gente enxerga as pessoas. E se a gente mudasse a maneira como a sociedade enxerga as mulheres que precisam se prostituir, a gente resolveria 90% do problema. Y ahí compartiré algo, ¿no? Y a veces lo he preguntado. Sin ese oficio, ¿cuántos hombres se suicidarían más? Porque siempre vienen suicidios. También sucede. Entonces, esa es la forma en la que lo vemos también, como dices. Si el suicidio ahorita está 6-1, 6 hombres a una mujer, sin esa profesión quizás sería 7, no sé. Mas gratidão, irmãos. Gratidão. Mas aqui a gente tem um ritual que a gente sempre termina nossos podcasts celebrando.
Glória. Celebrando de um jeito consciente, né? Celebrando a vida, celebrando a partilha. Preparei para depois da celebração eu vou fazer uma partilha poética aqui também. Ah, é? Maravilhoso, hein? Muito bom. Gratidão por ter aceito o desafio aí. Vai ser um pouquinho diferente, é uma outra coisa, mas cara, vocês vão gostar ainda mais. Então aguarde aí até o final, porque tem gente que já vê o podcast, né, agoniado, falando, agora é a kombucha, é o brinde, então desliga. Não, desliga não. Porque já aconteceu aqui da gente ter brindado e surgiu uma partilha maravilhosa, né? Então só termina quando acaba. O melhor é pro final. Exatamente. Então, me ajudem a trazer aqui, por favor. Só que hoje eu quero fazer diferente também. O Bruno, que tá aqui da Yada Creative, que é outro homem, nosso irmão, ele tá sempre ali nos bastidores. E eu quero te agradecer muito, Bruno. Quero agradecer o Gabriel, a Jana, todo mundo da Yada Creative, mas eu queria pedir pra cá trazer mais uma tacinha aqui pro Bruno, para brindar junto com a gente aqui também, Glória. Né? Porque fez parte dessa nossa energia aqui também. E como você tá sempre aí nos bastidores, Bruno, nos ajudando, hoje eu vou te convidar também para você vir aqui com a gente, puxa a cadeira ali, pega uma tacinha lá e vem fazer esse brinde aqui com a gente também, se vocês me permitem, irmão. Certeza. Né? Porque isso é importante, esse grupo de homens aqui, pra gente poder brindar juntos. E eu quero contar para vocês, amigos, o Juliano não gostou muito, sabe? Anteontem, da kombucha, mas essa kombucha aqui é uma kombucha diferente, é uma kombucha especial que chama Bubble Bliss, e ela ganhou o prêmio de melhor kombucha do Brasil. É feita por uma amiga nossa que nasceu de um propósito dela substituir o refrigerante na vida dela por algo mais saudável, né? Substituir as bebidas gaseosas por algo saudável. A Dani, que é a fundadora de Bubble Bliss, e esta kombucha é feita, hecha com sonidos de mantras, sound healing, com toda uma intenção. Já dá para sentir a energia, não? Então, e ademais de tudo, é saborosa. Sim. Então, vamos... Me ajuda a abrir aqui? Glória. Juliano, já que você é da casa, já? Claro. Quero exponer também. Eu queria dizer... El piquete. Só queria dizer que eu fui difamado aqui, que na verdade eu adorei a kombucha. Inclusive estava indicando ela já pro pessoal que eu tô lá hospedado. É muito boa mesmo. Glória. Saúde, irmãos! Saúde, irmãos! Viva Gratidão! Está rica. Que tal? Buena. Exportamos a México? Sí. Sí, muito buena. Hay muchas Bueno, kombuchas ¿no? en México también, ¿sí? ¿O no? Pero está rica. Tu mulher. Regalo para tu mulher, levar kombuchas para tu mulher. Este é hibisco e gengibre. Sentiu o cheiro do gengibre. E antes do Juliano Cheirosa. compartilhar aqui, pra gente fechar, eu gostaria de agradecer não só a Bubble Bliss, né, por ser nosso parceiro aqui nesse nosso podcast, agradecer a Yada Creative, essa equipe maravilhosa aqui, agradecer a Ká, né, e a Josi também, que tá ali nos bastidores, acompanhando também, gratidão a vocês, né, e agradecer também a Zen Telecom, que proporciona essa internet aqui, que faz isso chegar até vocês que estão aí. Agradecer a Aqualive, que proporciona essa água maravilhosa também, que é uma água com a qualidade do Himalaia aqui que a gente toma aqui nos nossos podcasts. E agradecer a cada um de vocês que está nos escutando aí até agora. Eu espero que você tenha sentido um pouquinho dessa energia, né, da gente poder ter levado um pedacinho aí do que a gente vai viver juntos no Origens nos próximos 3 dias, que você possa ter sentido um pouquinho dessa energia. Depois eu vou contar mais para vocês como foi, né, um pouquinho dessa experiência aí também. E agora eu passo a palavra pro meu amigo e meu irmão Juliano Poeta. Agradeço a cada um de vocês também. Vocês querem deixar alguma palavra final aí? Gracias. Graças. Simples. Aproveito, sim, a palavrinha. Que os homens não estão sozinhos. Quando a gente vai crescendo e ficando adulto, vem vindo situações novas, difíceis, e às vezes a gente tem dificuldades de lidar com isso. Isso é muito um sinal da maturidade que está chegando com as responsabilidades. Então por isso que muitas vezes para a gente dói. É como um adolescente que tem o corpo crescendo, os ossos crescendo, a dor do corpo. A gente também sente essa dor quando também está com processos internos.
Então isso é um sinal da maturidade, um sinal de rever o que está acontecendo, e convido todos os irmãos para conhecerem essa medicina, não apenas comigo, mas também com o poeta que, cara, faz um trabalho incrível. Já fizeram isso. Boa, vamos falar aqui rapidinho. Mostrar. Eu vou falar. Eu sei Pode que o livro falar, é teu, claro. mas vou falar como usuário também. Sim. Esse livro aqui, tu me presenteou no Retiro em janeiro. Eu li ele em uma semana. Teria lido mais rápido, porque eu estava muito afim de ler, mas eu estava um pouco doente. Então fui lendo devagar. Mas A Jornada Solar, mano, é um livro de autoconhecimento para homens, que a gente consegue colocar acompanhamento, monitoramento de hábitos, situações, ciclos. E para quem não conhece esse mundo, também tem muito sobre os arquétipos, como se posicionar, sobre testosterona, idades do homem. E eu recomendo para todo mundo. Esse aqui é um dos meus livros de cabeceira. Quando eu comecei nos movimentos de homens, as mulheres já tinham livros, acompanhavam, mas eu sentia essa falta, não tinha como rabiscar. E quando veio a jornada, deu abriu. Então é um trabalho lindo do Juliano, poeta, fora o retiro que ele faz também. E, enfim, conhecer o trabalho de todos, que todos têm um trabalho muito lindo e maravilhoso. Sou fã de vocês todos. Maravilha. A gente vai deixar aqui o link. Está disponível também para quem tiver interesse aí nos livros e outros produtos também. E também vamos deixar as redes sociais de vocês aqui todas disponíveis aqui, tanto no Instagram, em todas as plataformas, tá? Para as pessoas poderem conectar também com vocês. E eu recomendo também, nós brasileiros, conectarmos também, por que não com o México, com a Argentina, com o Chile, porque eu sinto que no Brasil ainda tem um preconceito, sabe? Com a América Latina, com a língua espanhola. Não, eu valorizo muito, né, o que de repente está muito distante de nós, né? E a gente precisa beber dessa fonte, né? Eu adoro a música latina, eu adoro os países, eu adoro o México, né? Sou apaixonado pelo México, acho que é um país que eu quero voltar sempre, né? Aquela energia ali daquelas pirâmides maravilhosas, eu sinto que tem aí uma relação. México, Egito, que eu tive lá no ano passado agora, e Florianópolis. Então não é à toa que você veio primeira vez em Florianópolis, né? Então bem-vindo a Florianópolis, bem-vindo acá ao Clube da Transformação. Acá tu casa também, vocês irmãos, bem-vindos. Obrigado. Né? O clube está sempre aqui aberto para poder receber vocês, e quero apoiar todos os movimentos do jeito que a gente conseguir aqui e trazer conteúdos também para o clube, né? Não só para nossas plataformas gratuitas, mas também para dentro da nossa comunidade, né? Dentro das empresas. Então acho que tem muita coisa aí que nós ainda podemos fazer juntos, e eu estou aqui à disposição para poder servir nós também. Tá? Então vamos lá, meu irmão. Trabalho que não falta. Né? Pois é. Se eu não me engano, tem um cupom de desconto também do Clube da Transformação. Sim, né? sim. Acho que é Clube da Transformação o cupom, quem quiser comprar a sua jornada solar com desconto. E ó, como eu estava aqui na entrevista, o resumo poético é algo que exige a minha atenção 100%. Mas tem uma outra coisa que eu acho que é ainda melhor, que é o seguinte. A gente está fazendo um documentário agora sobre o que é ser homem pelo mundo. E inclusive entrevistamos o Adam Jackson, o Mac, o Fábio, então no documentário quando a gente gravou lá na Costa Rica, que são os irmãos do Sacred Sons também. E aí tem uma música, tema do documentário, que eu compus ela, e aí posso mostrar essa música para vocês. O que vocês acham? Maravilhoso. Pode ser? Maravilhoso, vou até filmar daqui. Ó. E aí, como o nosso podcast hoje ele foi bilíngue, essa música ela é trilíngue. Então se preparem. Vamos lá? Vou botar aqui um beat para acompanhar. Pra deixar no meu microfone o beat e tu falar não? Não precisa, acho que Tranquilo. o microfone pega os dois, né? Esse microfone aqui é top, velho. Top. Vamos lá. Vira homem. Assim. Engole o soro, seja forte, cê vai aguentar. Se apanhar na rua, em casa vai levar. Ser homem, é isso, aquilo, é desse jeito, é tudo igual. É parte ser humano, parte animal. Sem direito ao fracasso, forjados no aço. Do privilégio ao sofrimento, na cara o cansaço. De viver em silêncio, cada um na sua. Por isso nunca julgue o outro sem saber a luta. Vira homem, man up, hacete hombre. No importa donde el machismo consome. Sexism doesn't care, you find it everywhere. From London to Dubai, Luanda to Hawaii. Só no Brasil são vários milhões sem pai. From the playground to the workplace scene. Boys being tough, girls kept unseen.
It's time to break free from this old script. Equality for all, that is the new hit. Equality for all, that is the new hit. Equality for all, that is the new hit. Sí, sí, pero si hombre no llora, nadie nace hombre. Pero no, esto es machismo, eso sí tiene nombre. He visto a muchos irse porque no saben cómo sentir. Y si no sientes, la vida es monocromo. Tá sempre tudo bem, tá tudo resolvido. Entre segredos bem guardados somos protegidos. Imparáveis, inabaláveis, implacáveis. Parece que é isso um homem de verdade. But at the end of the day, you wanna be a man? Bro, it seems to me all you need is a dick. Aí, na moral. A vida é fugaz, só quem é sagaz é capaz de encontrar seu destino. Muito homem só cresce, não amadurece por dentro, ainda é menino. Mas eu cansei desse papo, coração gelado, chegar de viver reprimido. Fogo no racismo, fogo no machismo e fogo também no machismo. Aí, meu irmão, se liga, tá na hora de aprender que essa porra mais nos prejudica. É legal ser homem, andar na rua sem camisa, mas pensa que só por ser homem você tem 19 vezes mais chance de ser preso e de morrer. Nos disseram pra agir como guerreiros, mas pelo que tu luta, o que tá defendendo, a força masculina muda o mundo, mas sem limites ela destrói tudo. Por isso é importante o lado feminino, que não é papo de louco nem de misticismo. Cada ser humano é dois, somos divididos, metade pai, metade mãe, e nada muda isso. Essa parada de machismo é um caralho, se prestar atenção até os palavrões são fálicos. E nessa guerra a gente vive menos, sente menos, mata mais, mas faz piada, acha graça, acha que tanto faz. Tá sempre tudo bem, tá tudo resolvido. Entre segredos bem guardados somos protegidos. Implacáveis, inabaláveis, imparáveis. Parece que é isso um homem de verdade. From the playground to the workplace scene, boys being taught different, girls learning feminism. It's time to break free from this old script. Equality for all, that is the new hit. Equality for all, that is the new hit. Equality for all, that is the new hit. É, vira homem, tá vindo aí, documentário Vira Homem. Que bonito, mano. Oh, meu Curtiram? Aí, ó, matando todo mundo. Acho que bonito. Deu pra sentir. Que alegria, irmãos. Que alegria. Ai, gratidão, gratidão, amigos. Até a nossa próxima conexão. Gratidão, gratitude. Sigamos juntos. Unindo la mente e o coração. Gratitude. Oh. Arro. Mateo.